E aí, moçada, beleza? Aqui é o Marcos Gomes. Eu tô sendo ajudado pela minha mulherzinha. Mulherzinha é paia. Oi, gente, eu sou a Larissa Tancredi e hoje eu estou por trás das câmeras. E hoje a gente vai falar de alguém muito importante pro físico e pro matemático também. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Isaac Newton. Eu me baseei nesse livro aqui, que é o do David Berlinski. Ele é o Dom de Newton, um livro antigo, mas eu não sei se está disponível aí nas plataformas digitais, eu não sei se tem. Mas é um livro muito bom, se tiver, se você conseguir. Se tiver, eu coloco aqui na edição. E a gente vai falar um pouquinho sobre os tópicos, os principais anos da vida aí de Isaac Newton, mas antes de começar, não esquece de seguir a gente aqui no YouTube e seguir a gente também lá no Spotify, que a gente já está com a temporada completa de podcasts. E você pode ouvir a qualquer momento, em qualquer horário, correndo, malhando, lavando louça. Então vamos começar pelo seguinte. Em 1642 morre uma lenda e nasce outra. A lenda que morre nesse ano é Galileu Galilei. Ele é um cara que contribuiu muito para o estudo dos astros, para o estudo dos movimentos também, que o próprio Newton aprimora usando ideias de Galileu Galilei. E nesse ano, Isaac Newton nasceu. Eu falo Isaac Newton, tanto faz, tá, gente? Ele é a mesma pessoa. Vamos simplificar para Newton. E ele nasce na Inglaterra, em uma cidade chamada Lincolnshire. Ele nasce na propriedade da família dele, que é o solar de Woolsthorpe. O solar de Woolsthorpe é a propriedade agrícola da família, né? É de onde a família do Newton tira dinheiro, né? Quando a mãe do Newton estava grávida, a Hannah, ela perdeu o marido morreu, o pai do Newton faleceu e ele nasceu já órfão de pai. Depois de alguns anos, Hannah conheceu um cara que é o Barnabas Smith e ela casou com ele. Só que Hannah deixou o Newton com os pais dela, com os avós dele, para ficar no solar de Woolsthorpe e ela se mudou com Barnabas para a propriedade dele, né? Mas 10 anos depois, o Barnabas também morre e a Hannah se vê obrigada a voltar. Em 1655, o Isaac Newton ele entra no que era o ensino médio da época, numa escola renomada, ela é chamada King Edward VI Grammar School. Então essa escola que é onde ele se preparou para ir para a universidade. E nesses 3 anos, Hannah, que é a mãe dele, ficou tentando convencer ele a não vai não, fica aqui, cuida da propriedade da nossa família e tal, que a gente precisa que tenha alguém à frente, principalmente um homem. É porque nessa época era necessário que o homem levasse à frente os negócios da família, né? Mas mesmo assim os avós, os amigos da família convenceram a Hannah falando assim, o Newton é um cara muito inteligente, ele tem soluções muito interessantes de mecânica, ou seja, de construir coisas para facilitar algumas coisas. Então esse é um cara que ele não... se você deixar ele aqui, a gente vai desperdiçar uma mente, né? E Hannah escutou essas pessoas e autorizou o filho e tal. E o filho não foi para qualquer lugar não, viu? Porque ele era uma pessoa reclusa, ele ficava muito no quarto dele lendo, ele tinha 2 paixões que você pode até nem entender hoje em dia, né? Mas naquela época era muito comum que o filósofo, o estudioso, estudasse de tudo, né? Então existem 2 paixões de Newton, que a gente vai falar já já, que seguiram ele do início ao fim da vida dele. Mas nessa aí você pode pensar, Newton não tinha colegas, não tinha amigos, não tinha ninguém, ficava só dentro do quarto. Hoje em dia, será que ele seria um Red Pill ou algo assim? Não sei, né? Ai, gente, eu prefiro pensar que não, né? Não sei, né? Porque Newton ele foi odioso com muitas pessoas. Em 1661 é o ano que Newton entrou com tudo na Trinity College, que é a faculdade de, vamos dizer assim, matemática de Cambridge, né? E ele entra lá como um aluno qualquer, ele foi lá cursar os cursos dele. E o que ele estudou de princípio? Ele estudou as ideias de Descartes, né? Sobre o plano cartesiano e tararau, aquelas coisas todas, né? E é muito interessante. Quando a gente fizer um vídeo mais técnico, você vai ver que Newton começou a usar as ideias de Descartes interpretando o mundo, que é um negócio
que hoje é balela, mas na época foi surreal, né? Mas foi nessa época, depois dos primeiros anos de estudo de Newton, que deu a peste negra. A peste negra chegou lá na Inglaterra. E Newton teve que retornar ao solar de Woolsthorpe, né, a propriedade de família, para ficar com a família, porque naquela época, olha só, gente, a educação parou por causa de uma pandemia, viu, gente? Incrível, né? A gente achou que estava vivendo um fato assim, inédito, né? Uhum. Mas isso já aconteceu outras vezes. Aconteceu né? muitas vezes já. Mas depois da peste negra, Newton retornou e teve seu título de mestre em ciências humanas. Olha só que louco, hein? Newton ele é mestre em ciências humanas. Em 1666, olha só que interessante, 4 anos depois dele ter sido sagrado mestre, Newton pegou as ideias de Galileu sobre o movimento e o conceito de inércia também, que você estuda lá no primeiro ano do ensino médio, e começou a aprimorar as ideias de Galileu Galilei, mostrando alguns trabalhos e alguns pensamentos um pouco diferentes. Ele começou a relacionar o movimento da Lua com as forças centrífugas, que hoje a gente sabe que são forças fictícias, que algumas vezes a gente utiliza ela como medida de referencial, só isso, mas ela é considerada hoje uma pseudo-força. E aí, próximo dessa época, Newton publica seus primeiros trabalhos em matemática, né? São os ensaios dele sobre as séries infinitas, algo que é basilar para quem quer entender de fato os conceitos de cálculo 1, 2, 3 e 4, né? Então, Newton começa a propor as suas ideias aos poucos, né? Em 1670, Newton começa a expor suas ideias sobre a luz, sobre as propriedades ópticas na visão dele. Porque naquela época, as pessoas elas tinham que a luz era uma onda, como Huygens tinha proposto, mas tinha algumas propriedades que a luz ela não se parecia muito com uma onda normal. Então Newton ele pegou e pensou na luz como se fossem pequenas partículas em movimentos em linha reta, né? Então ali a gente tem os primeiros trabalhos de Newton sobre luz. Mas quem tinha algo a falar sobre luz também era um cara chamado Robert Hooke. Você conhece Robert Hooke, Lari? Conheço. Quem era o Robert Hooke na biologia, você lembra, né? Lembro, foi o cara que descobriu a célula primeiro, né? E isso que estudou as células primeiro. Robert Hooke, ele foi um cara que trabalhou os conceitos de óptica. Eu acho que ele melhorou um pouco o microscópio, não foi? Sim, acho que foi por isso que ele conseguiu observar, né, a primeira célula. Apesar de que não era bem uma célula, mas era só como se fosse o esqueleto dela, né? E o Robert Hooke tem um negócio interessante. Ele dessa época até o final da vida dele, ele foi um adversário de Newton. Ele não foi, em nenhum momento ele foi ele nunca foi um brother. Inclusive, acontece um negócio que eu acho que é muito escroto do Newton, velho. Porque a partir daí, o Robert Hooke começa a falar que o Newton, ele roubou muitas ideias dele, né? Aí eu não sei, né? Mas tudo bem. Nessa época, Newton chegou com uma inovação, que foi o telescópio refletor. Ele usava espelhos para a gente, lente e espelhos, para se ver coisas de longo alcance, né? E esse telescópio foi a porta de entrada dele na Royal Society. Royal Society ela é um grupo de notáveis cientistas da época. Eles se reuniam nesses grupos para discutir suas ideias e um ficar rebatendo a ideia do outro até chegar num conhecimento mais palpável, né? E o Royal Society existe até hoje, viu, gente? Ele é presidido pelo Adrian Smith, que ele é um economista e ele vai até 2025 como presidente. Depois dele vai ter escolha de outro presidente. Então essa sociedade ela é tão prestigiosa que existe até hoje, viu? Com isso, Newton foi eleito membro da Royal Society e por causa desse telescópio acusado por Robert Hooke de plágio também, porque ele viu que algumas ideias das teorias das cores do Newton ele dizia que parecia muito com ele, com as ideias dele, né? E isso foi até o final da vida dele, viu, gente? Até o final da vida de Robert Hooke ele falava que Newton roubou ideias dele.
Esqueci de falar uma coisa. Quando o Newton publicou lá aqueles trabalhos de séries infinitas, ele foi admitido como professor na Trinity College em Cambridge. Então, o Newton, ele foi professor também na instituição que ele aprendeu, né, algumas coisas, né? Não vou falar que ele aprendeu muita coisa, não, porque o cara era cabeção demais, né? Às vezes ele ensinou mais lá também, né? Mesmo antes de ser professor. Só que depois dessa época que ele entra na Royal Society, ele começa a voltar mais para as duas paixões que ele tinha. Olha só as paixões de Newton. Ele gostava de estudar alquimia. Do início ao fim da vida do Newton foi uma das duas paixões dele, que ele nunca parou de fazer. E estudos sobre as crônicas bíblicas, né? Então Newton era um cara muito religioso. E tem um adendo aí para quem entende um pouquinho de história da religião, cristã pelo menos, que Newton ele chegou à conclusão, na cabeça dele, que Cristo não era Deus, que é um pouco diferente do que a tradição cristã com o passar dos tempos vem admitindo, que é o que foi considerado na época lá do século III ou século II, não lembro, uma heresia pela Igreja Católica, né? Então até hoje as igrejas acreditam e pregam que o arianismo é uma heresia. Então é essa heresia que Newton chegou à conclusão e acreditava, mas até o final da vida dele ele nunca soltou um pio sobre isso. Então ninguém sabia enquanto ele estava vivo. Porque era perigoso também na época, né? Então façamos o seguinte. Eu vou parar o vídeo aqui na parte 1 e na próxima história sobre Newton vamos contar o resto da vida dele. Vamos parar aqui porque já foi informação demais, né? Então a gente parou onde Newton se tornou membro da Royal Society e se voltou de novo aos seus estudos bíblicos e seus estudos sobre alquimia, que hoje a gente sabe que a alquimia não é ciência, tá, gente? Tá bom? Mas Newton estudou isso aí, beleza? Então é isso aí, moçada. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like aí. O comentário? Não, deixa um comentário robusto aí, porque é muito trabalho de pesquisa aqui, né? E o Newton merece também, né? É isso aí, moçada. Até a parte 2, semana que vem. Falou.